momento especial que também se repete nos 4 dias aqui na Escolar Experience. É o palco do expositor. É um momento para a gente muito bacana, que é quando os expositores saem lá do stand, vêm até o palco para mostrar os seus produtos, mostrar os lançamentos, mostrar os destaques, explicar os detalhes de perto aqui para vocês. Temos hoje algumas sessões do palco do expositor, nós vamos agora para a primeira delas, com uma nova geração de jogos educativos que une diversão, raciocínio, memória, estratégia e interação. A gente vai conhecer agora os jogos da Paper Games. São jogos com dinâmicas rápidas e envolventes, capazes de ampliar o mix das papelarias e criar novas oportunidades de vendas. Nós vamos receber aqui no palco agora o diretor de marketing da Paper Games, Danilo Salvego. Danilo, seja bem-vindo. Obrigado. Muito bom receber você aqui. Muito obrigado. Nosso primeiro palco do expositor do dia. Fique à vontade, é com você, Danilo. Olá. Boa tarde a todos. Tudo bem? É a primeira vez que eu uso um headset. Oi, tudo bem? Olha só que legal, né? Eu trouxe aqui os jogos da Paper Games para mostrar para vocês. E daí a moça me ligou falando, viu, você quer que a gente prepare uma mesa para você? Falei, não, eu consigo trazer na mão mesmo os nossos principais jogos. E daí eu gostaria de apresentar para vocês, para quem não conhece, para quem tem papelaria, livraria, eu acho que é importante eu falar com vocês sobre a nova geração de jogos educativos para papelarias. As papelarias, as livrarias, elas estão acostumadas com jogos educativos. Quando a gente fala jogos educativos, as pessoas estão sempre acostumadas naquele jogo, vovó viu a uva, a tabuada, né? Mas eu acho que os jogos da Paper Games, eles trazem, na verdade, um momento de diversão que também desenvolve uma série de habilidades. E daí eu queria apresentar para vocês, para quem não conhece os nossos jogos, para quem não conhece a Paper Games, para você que tem papelaria, para você que tem livraria, loja de brinquedos, esse daqui é um excelente produto para você aumentar o mix da sua loja. Principalmente papelarias e livrarias que recebem professores, famílias, alunos, terapeutas. Então, essa daqui é uma oportunidade. Queria começar falando para vocês da Paper Games. A Paper Games ela é uma editora brasileira de jogos, de cartas e jogos de tabuleiro. A gente já está há mais de 10 anos no mercado, a gente já tem mais de 120 jogos lançados. Temos mais de 1.000 pontos de venda no Brasil inteiro, em todos os estados. Todos os nossos jogos são 100% produzidos aqui em português, tá? Então não é um jogo importado, que metade inglês, metade português, isso é muito importante, tá? Então, como a gente também produz os jogos, como são fabricados por nós, todos os nossos jogos que a gente tem de pronta entrega. Então, para você que quer se tornar um revendedor da Paper Games, saiba que é fácil você pedir e ter os nossos jogos disponíveis na sua loja com muita agilidade. O que é legal da Paper Games? Os nossos jogos, o catálogo nosso de jogos, são jogos acessíveis, fáceis de aprender. Então, o que eu quero dizer com isso? São jogos que eu ensino para vocês em 1 minuto. Não é um manual de regras que você tem que ficar lendo, conversando. É coisa muito rápida de aprender. E os jogos também são acessíveis, baratos. Tá? Então, são jogos que... Isso daqui, esses 2 joguinhos que estão aqui do meu lado, são joguinhos baratinhos que servem como presente e que também desenvolvem habilidades. Esses jogos eles funcionam para todos os tipos de ocasiões e idades. Tá? Eu sempre conto que eu jogo esses jogos aqui com a minha mãe, que tem 85 anos de idade, e com o meu sobrinho, que tem 14. Então é legal a gente saber que numa mesa a gente tem grupos mistos de várias idades e todo mundo se diverte. São jogos que estimulam habilidades cognitivas e sociais. Isso é muito importante nesse momento onde a gente tem um excesso de telas. Então a gente sabe que esses jogos, como são jogos físicos, de papel, isso desenvolve uma série de habilidades cognitivas e sociais. Desenvolvem foco, raciocínio, linguagem, aproximam famílias e escolas.
Tá? Então é importante, quando eu falo aproxima a família da escola, não é a família da escola, é aproxima a família e aproxima as escolas, principalmente agora que a gente tem a lei que proíbe os celulares na escola. Muitas escolas ficaram se perguntando o que a gente faz com um monte de aluno sem celular no intervalo. Os jogos da Paper Games entram para atender essa lacuna. Eu queria falar também da nossa linha Pocket. Linha Pocket da Paper Games são esses jogos aqui nessa caixinha do tamanho de um sabonete da Febo. Né? A gente já tem mais de 50 jogos lançados nessa linha. Essa linha de jogos, todos eles com esse mesmo tamanho aqui, esse aqui é o nosso campeão de vendas. Tá? Então a gente está falando do Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza, que eu já vou falar daqui a pouquinho, o Bandido, o Quem Foi, o Trio. Esses jogos são os nossos campeões de vendas, são jogos baratinhos, fáceis de aprender, tá? E que entra dentro dessa linha também, que permite que as pessoas aprendam de forma rápida e também paguem muito barato por um jogo desse. Né? A gente também tem a linha Micro, que são jogos menores ainda, mais fininhos. Para você ter uma ideia da linha Micro, você consegue colocar 3 jogos dentro de uma caixinha da linha Pocket. Então são jogos mais baratos ainda, mais simples, jogos assim para você falar, nossa, chamei o Uber, vou jogar uma partida enquanto o Uber não chega. Essa é a brincadeira que a gente faz. E daí, eu queria começar a falar para vocês sobre o Bandido. Esse jogo aqui. Esse jogo aqui, que é o jogo que eu falei para vocês, que eu jogo com a minha mãe e com o meu sobrinho, e ela adora esse jogo. Sabe o que é legal desse jogo? Esse é um jogo cooperativo. Todo mundo senta na mesa para prender o bandido. Então, todo mundo vai jogar contra o bandido para impedir que o bandido fuja. Então, como que você faz? Você coloca a carta do bandido no centro da mesa. Cada um dos jogadores recebem 3 cartas, só que cada uma dessas suas cartas, você tem esses caminhos, que são túneis, que o bandido está tentando fugir. Você está vendo que tem ali um lugar onde eu fecho o túnel com uma lanterninha? Esse daí é o policial, que não deixa o bandido fugir. O objetivo de todo mundo nesse jogo é fechar todas essas saídas, não pode deixar o bandido fugir. Parece ser um jogo fácil, mas ele tem essa dificuldade de você conseguir jogar cartas, que às vezes tem carta que você joga que abre mais saídas do que fecha. Então daí todo mundo fica bravo. Mas é legal que esse é um tipo de jogo que ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. É um jogo de 1 a 4 jogadores e a partida dura mais ou menos uns 15 minutos. Agora, o que esse jogo estimula? Memória, lógica e raciocínio, percepção visual e espacial, socialização e cooperação, porque você está ali trocando com as pessoas qual é a melhor carta para jogar. Né? Contorno de adversidades, quando você encontra um problema. Depois a gente tem o famoso Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza. Jogo fácil de decorar o nome. Eu posso que vocês já sabem já o nome agora, né? Eu acabei de falar Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza. Esse já é um jogo já competitivo. Todo mundo recebe um bolo de cartinha, todo mundo vai revelando as cartas no centro da mesa, enquanto vai falando uma dessas palavras sempre nessa ordem. Eu revelo uma carta, falo taco, gato, cabra, queijo, pizza. Cada um vai revelando e falando uma palavra. Quando eu revelar uma carta e ela for da mesma palavra que eu mencionei, todo mundo tem que bater no centro da mesa. E aí a última pessoa que bateu leva as cartas. O seu objetivo é se livrar das cartas. Então eu revelo o taco, se aparecer a carta taco, todo mundo tem que bater no centro da mesa. Então fica taco, gato, cabra, queijo, pizza, e todo mundo prestando atenção nas cartas que estão sendo reveladas. Esse é um jogo também que tem uma partidinha de 10 minutos, né? E olha lá, desenvolve também memória, lógica, coordenação motora, esportividade, autocontrole e foco, porque você tem que prestar atenção na carta. Será que agora é a hora de eu dar o tapão ou não, né? Agora, o que é legal desses jogos e da Paper Games? Esses jogos, quando a gente trouxe eles para o Brasil, a gente sempre pensou no fator diversão. A gente quer que as pessoas se divirtam. Só que daí a gente começou a perceber que esses jogos estavam sendo utilizados em escolas, estavam sendo utilizados em consultórios, estavam sendo utilizados no ambiente familiar, também por professores, profissionais de educação, profissionais de saúde mental. Aí o que a gente fez? A gente convidou esses profissionais para vir até a Paper Games, jogar os nossos jogos e escrever uma ficha que fala
que esse jogo desenvolve? Quais são as habilidades que esse jogo desenvolve? Quais são as múltiplas inteligências? Quais são as competências da BNCC que ele atende? Qual é o melhor jogo para determinado ciclo educacional? Aí que nasceu o Paper Games Sala, que é simples alternativas de lazer e aprendizagem. Essa iniciativa da Paper Games, o que é, na verdade? São essas fichas, onde a gente faz a análise dos jogos, e essas fichas são fichas para orientar esses profissionais a como que você consegue usar esse jogo dentro do seu consultório, como que você consegue usar esse jogo na sala de aula, e até mesmo com a sua família, né? Neurodivergentes. Então, sim, tem aí, nessa ficha, nesse material, tem a forma de como você consegue utilizar esse jogo como ferramenta. Você que tem papelaria, você que tem livraria, você pode usar esse material para o público que frequenta a sua loja. Esse material é um material grátis, que está no site da Paper Games para você fazer o download. Não precisa se cadastrar para baixar esse material, nada. Você não vira lead da Paper Games. Você pode se cadastrar se você quiser, claro. Mas se você quiser baixar os PDFs, nós temos hoje mais de 60 jogos analisados por esses profissionais. Inclusive, esse material é assinado pelo Daniel Barros. Não sei se vocês conhecem, ele é chefe do departamento de neuropsicologia aqui da USP. Ele trabalhou junto com a gente desenvolvendo esses materiais. Então, esse daqui, o Paper Game Sala, olha só, tem uma tabelinha onde a gente coloca, por exemplo, o professor que quer, fala assim, poxa, eu preciso de um jogo para uma determinada quantidade de jogadores, um determinado tempo de partida, ou para determinado segmento educacional. Ele consegue escolher o jogo com uma tabela que ajuda ele a escolher o melhor jogo para aquela situação que ele está passando, né? E aí, quais são as vantagens, né, de você ter a Paper Games na sua papelaria, na sua livraria? Primeiro ponto muito importante, a Paper Games não vende direto ao consumidor. Você só consegue comprar os jogos da Paper Games através dos nossos revendedores autorizados. Então, quando você se tornar um revendedor da Paper Games, nós não seremos o seu concorrente, pode ficar tranquilo, né? Outra coisa, vocês vão comprar direto com a gente, direto com a fábrica da Paper Games. Vocês não precisam, não tem representante comercial, não tem comissão em cima de comissão, vocês vão comprar direto com a gente. Vocês aplicam o valor que vocês quiserem de acordo com a realidade da sua loja, do seu público. Então, a gente também não trabalha com preço sugerido de venda. Né? Isso dá liberdade para os nossos revendedores praticarem os valores de acordo com a sua própria realidade. Nós temos também materiais completos de apoio para os nossos revendedores, como vídeos explicando os jogos, fotos dos jogos, fotos reais dos produtos, né? Media Kit completo para quem tem loja online, imagem do jogo, imagem da caixinha, descrição do jogo, copia e cola para você se cadastrar, para cadastrar rapidamente na sua loja online. E a gente também tem um frete grátis para o Brasil para pedidos acima de R$4.000. Hoje, aqui na Escolar, durante toda a Escolar, a Paper Games está com o stand no endereço 5J, é aqui do ladinho. A gente está ali com o nosso time comercial. Você que tem loja, papelaria, livraria, quer se tornar um revendedor, hoje a gente está com uma condição especial para novos revendedores. No seu primeiro pedido, 15% de desconto, para você começar com tranquilidade. A pessoa que não conhece, será que esse jogo vai vender lá na minha loja ou não? 15% de desconto para você ter uma margem aí tranquila. Nosso time comercial ajuda você a montar o seu pedido sem problema nenhum. Então, assim, a gente só tem um pedido mínimo de R$1.200. Tirando isso, você pode montar o pedido do jeito que você quiser, com as quantidades que você quiser. É muita vantagem mesmo, tá? Assim, a gente já está com mais de 1.000 pontos de venda no Brasil. Então, é isso. É isso, pessoal. Muito obrigado. Eu tenho 2 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Se a pergunta for muito longa, quiser ir lá no nosso stand também, a gente está no endereço 5J. Alguém quer aproveitar e fazer uma pergunta agora para o Danilo? Não? Tirar alguma dúvida? Pelo jeito, aqui. Eu fui já claro, vai chegar o microfone. Eu fui claro demais, acho. Boa noite. Boa noite. Boa noite, não. Boa tarde. Boa noite. Sobre Marketplace, Mercado Livre, Amazon, como que vocês estão posicionados? Tem alguma venda direta lá? Como que
Como que está em relação a isso? A gente sabe que tanto o Mercado Livre como a Amazon, eles vendem os nossos jogos, né? Isso daí é direto com eles. E a gente sabe que tem revendedores nossos que têm marketplace, tanto da Amazon como no Mercado Livre. Se a pessoa tem a loja e usa essas plataformas e outras plataformas para vender os nossos jogos, isso daí os nossos revendedores têm a liberdade para usar essas plataformas, sem problema. Perfeito, obrigado. Mais alguém, gente? Se quiser perguntar, é só levantar a mão. Não? Então é só procurar o Danilo lá no stand, né, Danilo? Sim. Muito obrigada pela sua presença, pelo Obrigado. primeiro palco do expositor. Muito Eu peço obrigado. aplausos para o nosso convidado. Muito obrigado. Até mais.